pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Azevedo Teixeira, eu sou aluno da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, e estou aqui para explicar para vocês a minha pesquisa desenvolvida sob orientação da professora Raquel Reis. O tema da minha pesquisa é o desenvolvimento de uma aplicação de apoio ao processo de aprendizagem das operações de soma para deficientes auditivos. Um portador de deficiência auditiva é um indivíduo que ele sofreu uma redução da sua capacidade auditiva. E essa redução ou perda totalmente pode ter sido ocasionada antes do nascimento, ou seja, o indivíduo já nasce com essa deficiência, ou após o nascimento, quando ele acaba adquirindo durante a sua vida. Dentre os principais fatores que causam essa deficiência após o nascimento estão o envelhecimento, que é quando o indivíduo atinge uma certa idade, o ruído, que é quando o indivíduo é submetido a um ruído muito estrondoso, muito alto durante um grande período de tempo, como por exemplo, o indivíduo trabalha em algum local que ele é submetido a um ruído durante todo o seu turno de trabalho, não possui o equipamento correto, o EPI, o equipamento de proteção individual certo para isso, e isso pode acabar afetando a sua capacidade auditiva. Ou uma doença, uma infecção que pode ter originado ou essa redução da sua capacidade auditiva. Com isso, as tecnologias de informações e comunicações, também conhecida como TICs, elas possuem grande importância no cotidiano dos indivíduos PDAs, porque devido ao passar dos anos e aos avanços tecnológicos, foram desenvolvidos diversos dispositivos que possuem impacto positivo no cotidiano desses indivíduos, como por exemplo o smartphone. O smartphone tem aplicativos que podem auxiliar os PDAs, que são os portadores de deficiências auditivas, durante o dia a dia em resolução de tarefas e soluções. E um exemplo disso é o HandTalk, que é um aplicativo para smartphone, igual vocês estão vendo aqui, que ele traduz textos ou frases para a linguagem brasileira de sinais, ou também conhecida como Libras. E apesar de existirem aplicativos como o HandTalk, que são voltados para indivíduos PDAs, notou-se uma carência no que diz respeito a aplicativos que auxiliam a aprendizagem de indivíduos PDAs. E durante a pesquisa e durante o desenvolvimento da aplicação, foi notado em diversos trabalhos na literatura que a utilização de recursos visuais e legenda adaptada também possuem grande importância no cotidiano do indivíduo PDA, principalmente no âmbito escolar, e também notou-se uma carência desses recursos, como recursos visuais e legenda adaptada, em aplicações para indivíduos PDAs. Sendo esses recursos visuais, eles podem ser explicados como um conjunto de formatações de textos como itálico, negrito, fonte, cores, e ele também engloba não só essa parte textual, mas também figuras, avatares, qualquer coisa que comunique visualmente pode ser conectado, caracterizado como recurso visual. E a legenda adaptada, ela é um recurso que ela é caracterizado pela tradução de um texto escrito para a linguagem brasileira de sinais, ou seja, Libras, ou uma produção audiovisual para Libras também. E aqui eu estou mostrando um pouco da aplicação com os recursos visuais, né? E com a legenda adaptada aqui de Libras. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma demonstração do sistema funcionando. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver uma aplicação para apoiar deficientes auditivos no processo de aprendizagem de operações de soma, utilizando recursos visuais e legenda adaptada. Aqui a gente tem o logotipo da aplicação, né, que recebeu o nome de Match for Fun, e para o objetivo ser atingido, o desenvolvimento foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa foi a modelagem das funcionalidades da aplicação utilizando a UML. Em seguida, foram selecionados recursos visuais utilizando a plataforma VOC, onde foi modelado o avatar da aplicação. Após isso, foram elaboradas as interfaces pela plataforma Photoshop e, por fim, a aplicação foi implementada, ou seja, codificada utilizando a linguagem de programação Java e o PostgreSQL como banco de dados. E agora eu vou mostrar para vocês uma demonstração da aplicação funcionando. Bom, pessoal, dando continuidade à apresentação da pesquisa, aqui é a tela inicial da aplicação Match for Fun, com o logo da aplicação aqui em cima. Aqui a gente tem
os sinais de Libras para cada letra que forma a palavra seja. Da mesma forma que acontece aqui com a palavra bem-vindo, a gente tem o campo de usuário e o campo de senha, onde o usuário vai entrar com seu nome e senha para poder fazer o login na aplicação. Aqui a gente tem o nosso avatar, o Match, com, com as diferentes formas, como eu falei antes, que eu modelei na plataforma Voke. No decorrer da demonstração vocês vão entender o porquê que ele tem várias formas. E aqui em cima a gente tem as funções de cadastrar, editar, apagar e visualizar. Cadastrar, a gente pode cadastrar um administrador, que é no caso um professor, um auxiliar, e é importante porque o administrador é o único que tem acesso às funções de editar, apagar e visualizar. Então vamos supor, eu vou fazer o cadastro do administrador aqui, eu tenho um campo CPF, eu coloco um número fictício, eu vou colocar o nome de Léo e a senha 123. Ele foi cadastrado no sistema. E se eu quiser fazer alguma alteração aqui, eu vou colocar uma validação aqui do administrador que eu acabei de cadastrar. Se eu colocar a senha errada, ele vai falar que está inválido, então vou colocar a senha correta, validação bem sucedida. E aqui eu tenho acesso a todos os administradores já cadastrados no sistema e também os alunos já cadastrados. Então, se eu quiser fazer alguma alteração, basta eu pesquisar o CPF do administrador aqui e alterar. No caso, sei lá, quero alterar o Josué. Então, eu vou colocar aqui o CPF dele, 12 30 25 6. Vai buscar, encontrou o Josué, clico em editar, vou colocar Josué Maneiro, salvar. Ele altera os dados, atualiza e já foi alterado. Da mesma forma, se eu quiser alterar os alunos, mas aí eu vou procurar o ID. E essa validação ocorre nas outras três funções da mesma maneira, só que para apagar ele vai remover. Se ele conseguir acessar essa funcionalidade, ele vai remover tanto um administrador quanto um usuário. Basta ele procurar pelo CPF ou ID e eu visualizar a mesma coisa, só que só vai retornar para ele os dados. E se eu quiser cadastrar um aluno para ele poder resolver as alterações, desculpa, as operações, então eu coloco um ID para ele fictício aqui, vou colocar o nome de Pedro, com sobrenome Maneiro e a senha 123. Agora o Pedro Maneiro pode fazer o login no sistema, então eu vou colocar aqui Pedro com a senha 123, eu errei a senha. E aí ele pode entrar no sistema. Aqui é o menu principal da aplicação, onde a gente tem a função iniciar atividade ou sobre o sistema, com a aplicação inteira, a interface da aplicação inteira em Libras, como forma de legenda adaptada. E aqui a gente tem o iniciar atividade para iniciar uma atividade de fato, ou sobre o sistema para saber mais sobre o sistema. No caso, vamos iniciar uma atividade aqui. A gente vem para um outro menu onde onde a gente, desculpa, pode efetivamente iniciar a atividade, onde a gente vai escolher o nível e tudo mais, ou retomar uma atividade que a gente já iniciou, a última atividade, desculpa, que a gente já iniciou e não finalizou. Como a gente não fez nenhuma ainda, vamos iniciar uma nova atividade aqui, vamos no iniciante, que é a nossa primeira vez. E aí ele abre aqui o primeiro nível com as operações de um dígito somando com as operações de um dígito com um dígito. Então aqui 7 mais 7, 14, a gente vai resolver e eu vou errar as últimas duas de propósito, porque tem uma restrição que se ele acertar todas, ele passa para o próximo nível. Enquanto ele não acertar todas, ele vai ter que resolver uma segunda chance. Vamos dizer assim, as que ele errar, ele vai ter que resolver de novo. Vão ser geradas operações novas e ele vai ter que resolver. No caso aqui, eu errei as últimas duas, e aí ele gerou duas novas. E aí, se eu colocar aqui 4 e 11, vamos ver se eu acertei todas. Aqui ele mostra se o resultado inserido qual foi, se está certo. Como os outros campos estão limpos, já está tudo certo. Agora os últimos dois eu acertei, aparece a mensagem que eu posso ir para o próximo nível. E aqui a gente é redirecionado para o nível 2. Bom, galera, é isso. E eu queria agradecer ao CIA, ao FV, pela oportunidade de mostrar minha pesquisa. E a minha orientadora, a Raquel, pelo apoio e todo o auxílio durante a pesquisa. Obrigado.